Questão da prova da SpaceX 2019, uma questão que envolve uma reação de oxirredução. Vamos fazer a leitura. Um experimento usado nas aulas práticas de laboratório da SpaceX para a compreensão da reatividade química é pautado na reação entre magnésio metálico, que é o Mg, ou Mg0, e ácido clorídrico, HCl. Experimentalmente consiste em mergulhar uma fita de magnésio metálico numa solução de concentração 0,1 mol por litro de ácido clorídrico. Acerca do processo acima descrito e considerando-se ocorrência de reação, são feitas as seguintes afirmativas. E aí temos 5 afirmações para a gente ver dentre elas quais são as corretas. Então vamos lá. Ele disse aí que o magnésio vai reagir com o ácido clorídrico. Pois vamos fazer essa reação. Vamos pegar o magnésio metálico, Mg sólido, e colocar para reagir com o ácido clorídrico. Essa reação é uma reação clássica, reação de metal com ácido. Isso vai produzir um sal, que é um sal de magnésio. No caso aí, entre o cloro e o magnésio. Alexandre, como é que eu ia saber qual era a fórmula desse sal? Será que é MgCl, MgCl2, MgCl3? Ora, o magnésio, ele é um metal alcalino terroso. Ele é da família 2, antiga família 2A. O magnésio é um cátion de inox fixo, né? Lembra qual é a família 2? Antiga família 2A? Bela, Margarida, casou com o senhor Barão, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, esses do magnésio para baixo, que tendem a formar cátions, são cátions com carga 2+, porque tem 2 elétrons na camada de valência. Já o cloro, lembra? Fluoreto, cloreto, brometo, iodeto. O cloro, ele é 1-. Então, o magnésio, aquele está na forma de Mg0, né? O cloro está na forma de -1. O hidrogênio é +1. Mas nós já estamos vendo aí qual é o sal que vai ser produzido. Vou colocar até um pouquinho mais abaixo, porque eu vou escrever já mais algumas informações. Então, o magnésio tende a formar o cátion Mg2+. Já no HCl, o NOx de uma substância simples é 0, mas o magnésio vai se transformar em Mg2+. E a soma dos NOx numa molécula tem que dar 0. O hidrogênio é +1 e o cloro é -1. Então, o cloro vai se transformar em cloreto. Para a gente descobrir qual é o sal, a gente usa a famosa regrinha de inverter as cargas, né? Qual é o sal que vai ser produzido aí, Alexandre? MgCl2. Então, MgCl2 é o cloreto de magnésio. Então, apagar aqui, já que eu escrevi um pouco mais abaixo. Então, nós vamos colocar que o metal vai reagir com ácido clorídrico, produzindo um sal, que é o MgCl2, e você sabe por quê que é o MgCl2. Lembrando que Alexandre não sabia que o cloro era -1. Você tem que saber, não é, que o hidrogênio NOx é +1. Então, como a soma dos NOx é 0 numa substância, tinha que ser -1. E outra coisa, o cloro, né, é da antiga família 7A, que hoje é a família 17, que foi, clara, a briga entre índios e ateus, são os principais, né? E aí, nós temos o cloro. Como ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele tende a ganhar um elétron para formar o cloreto. Então, formou o metal, reagiu com ácido, produzindo sal. E o hidrogênio, Alexandre, sai na forma de quê? Só de H? Não. H não. Ele sai na forma de uma molécula biatômica,
que é o gás hidrogênio. Então, houve a formação de um sal, que é o cloreto de magnésio, e de gás hidrogênio, que é o gás H2. Houve a liberação de gás hidrogênio. Vamos ver quem se oxidou e quem se reduziu, que essa é uma reação de oxirredução. Então, o magnésio, aqui o cloro é menos 1, o magnésio é 2 mais. Veja que 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com mais 2, zero. E numa substância simples, o NOx é zero. Do mesmo jeito que o magnésio é zero, o gás hidrogênio também é zero, porque são substâncias simples. Então, olha por que foi uma reação de oxirredução. Porque o magnésio passou de 0 para 2 mais, né? De 0 para 2 mais. De 0 para 2 mais, ele perdeu 2 elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor, também chamado simplesmente de redutor. Se alguém se oxidou, outro elemento se reduziu. O magnésio perdeu elétrons, passou de 0 para 2 mais, perdeu 2. Alguém ganhou elétrons, que no caso aí foi o hidrogênio, que o hidrogênio tinha NOx mais 1 e agora é 0. De mais 1 para 0, ele ganhou elétrons. Se ele ganhou elétrons, nós vamos já balancear essa reação, né? Porque ela não está balanceada, aqui tem o hidrogênio, aqui tem 2, nós vamos já balancear. De mais 1 para 0, ganhou elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. Quem sofre redução é o agente oxidante. Quem se oxida provoca redução, por isso que é chamado de agente redutor. Quem se reduz provoca oxidação, por isso que é chamado de agente oxidante. Alexandre, vai faltar a gente balancear essa reação. Tranquilo, muito fácil de balancear. Você começa pelo cloro, por exemplo, 2 cloros nos produtos. Para ficar 2 cloros nos produtos, coloca um 2 aqui. Então, aqui é 1, né? 2 cloros nos produtos, 2 cloros nos reagentes. Já está balanceado o cloro. Com isso já está balanceado também o hidrogênio. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Coloca um aqui. E já está balanceado também o magnésio. Um magnésio, um magnésio. Então, bem fácil balancear a reação. Bastava você começar pelo cloro. Se tinha 2 cloros nos produtos, tinha que ter 2 cloros nos reagentes. O resto ficava tudo rapidinho para você balancear. Feita a reação, nós vamos agora analisar cada uma das afirmações. Acerca do processo acima descrito e considerando-se a ocorrência da reação, são feitas as seguintes afirmativas e nós vamos analisar cada uma delas colocando verdadeiro ou falso. Primeiro item, a ocorrência da reação é evidenciada pela formação de bolhas de gás oxigênio. Primeiro item, falso. Vamos colocar aqui tudo direitinho, né? Primeiro item, falso. Não foi liberado gás oxigênio, foi liberado gás hidrogênio, proveniente do HCl. Segundo, um dos produtos formados na reação é o óxido de magnésio. Não, porque isso não é um óxido, isso é um sal. Não é um óxido de magnésio, é o cloreto de magnésio, né? O HCl é o ácido clorídrico, ácido clorídrico. Já o MgCl2, que é um sal e não um óxido, é o cloreto de magnésio. Então, não dá para a gente aceitar que é um óxido, o óxido de magnésio. Falso, item 1. Falso, item 2. 3. O coeficiente estequiométrico do ácido clorídrico, após a escrita da equação da reação correspondente balanceada, é 2. E aí, qual é o coeficiente estequiométrico do ácido clorídrico? É 2.
Corretíssimo. Nós não só escrevemos a reação, mas nós balanceamos a reação. Sempre tem que fazer isso. Escrever a reação e balancear a reação, né? E nós já sabemos, quem se oxidou foi o magnésio, ele é o agente redutor. Quem se reduziu foi o hidrogênio. Se perguntar quem é o agente oxidante, não diga que é o hidrogênio, diga que é a substância toda. O agente oxidante é o HCl. Sempre os agentes oxidante ou redutor, a gente tem que dizer que é a substância toda. Aqui tanto faz, né? Quem é o agente redutor? Então, magnésio, só tem ele mesmo. Quem é o agente oxidante? Não é só o hidrogênio, é o HCl. Agora, quem se reduziu? É o elemento mesmo. Quem se reduziu foi o hidrogênio. O elemento hidrogênio que passou a gás hidrogênio. Provavelmente ele vai perguntar isso também, ó. Que sempre ele pergunta nas reações de óxido e redução, quem está se oxidando, quem está se reduzindo, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. E é isso que vai acontecer agora no item 4. O agente oxidante dessa reação de óxido-redução é o ácido clorídrico. Quem é o agente oxidante? É o ácido clorídrico. Corretíssimo, item 4. Até agora, 3 e 4 são verdadeiros. Se 3 e 4 são verdadeiros, ainda tem 2 itens para marcar. Pode ser o B de bola, 3 e 4, ou C de casa, 3, 4 e 5. Então, tem que observar ainda o item 5, que nós vamos deixar aqui em destaque. O item 5 diz assim, ó. Considerando a solução inicial do ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro como 100% ionizada, um ácido forte, o pH dessa solução vai ser 2. Então, a questão que envolve agora pH. Nós temos aí o ácido clorídrico. Ele disse que a solução era de ácido clorídrico. O ácido clorídrico é o HCl. Em solução aquosa, vamos fazer a ionização simplificada do ácido clorídrico. Ele produz H+ e Cl-. E ele diz que essa ionização foi de 100%. Por que eu estou dizendo que essa ionização foi ionização simplificada? Que eu estou colocando para produzir H+. Quando você quer produzir apenas H+, ó, você coloca água em cima da setinha. Quando você quer produzir H3 ou mais, que é até mais correto, você coloca a água como reagente. Ó. Coloca o HCl para reagir com a água. Aí o hidrogênio do ácido vai se juntar com a água para produzir o quê? H3 ou mais, que é o cátion hidrônio. De maneira simplificada, tanto faz escrever H3 ou mais como H+, tá certo? E sai o cloro na forma de cloreto. E essa reação, ela tem uma ionização de 100%. Ele diz que a solução de ácido clorídrico aí, ó, na questão, tinha uma concentração molar de 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. Como a ionização foi de 100%, a proporção estequiométrica é de 1 para 1, ó. Então, se aqui é 1, se 1 mol produz 1 mol, você quer 0,1 mol por litro, aqui também é 0,1 mol por litro, e aqui também, inclusive no cloreto, é 0,1 mol por litro. Então, você tem aí, ó, a concentração do H+, vamos colocar de maneira simplificada. A concentração do H+, que a gente coloca geralmente entre colchetes, para dizer que a concentração molar é de 0,1 mol por litro. Geralmente a gente escreve isso em potência de 10, né? 10 a menos 1 mol por litro. Tem muita gente aí que conhece, né? Esse bizuzinho, que diz que quando é só a potência de 10, né? Basta a gente pegar o expoente, que vai ser um expoente negativo, não pode ter nenhum número aqui na frente, né? 10 a menos 3, 10 a menos 4. Quando a concentração de H+ é 10 a menos 3, quanto é o pH? 3. Quando é 10 a menos 1, quanto é o pH? 1. Então existe esse bizu, mas eu vou provar por quê, né? Lógico que não pode ter nenhum número aqui antes da potência, só a potência de 10. Então, se a concentração de H+ for 10 a menos 2, o pH é 2.
10 a menos 6, o pH é 6. 10 a menos 9, o pH é 9. Já seria uma solução básica, vocês devem lembrar, né? Que na temperatura de 25 graus Celsius, em um pH menor do que 7 é ácido, igual a 7 é neutro, e acima de 7 é básico ou alcalino, que são sinônimos. Alexandre, mas prove aí, você sempre mostra em detalhes a resolução. Prove por que o pH é 1. Ok, ó. Existe essa definição de pH, que o pH, ó, é o logaritmo do inverso da concentração de H+. Isso é a mesma coisa para dizer que o pH é menos log de H+. Né? Tanto faz dizer que o pH é log de 1 sobre H+, como dizer que o pH é menos log de H+. Quem lembra aí das propriedades de logaritmo, né? Esse H+ que está no denominador passaria para o numerador, ficaria H+ elevado a menos 1. Essa potência pode passar para frente do logaritmo. Eu gosto mais de usar essa notação aqui, ó. Eu costumo ensinar aos meus alunos que o pH é log de 1 sobre H+. Aí era só substituir, ó. O pH é log de 1 sobre... Quem é a concentração de H+? 10 a menos 1. Esse 10 a menos 1 vai passar para o numerador. Aí fica logaritmo de 10 elevado a 1. Ora, todo mundo sabe que a base é 10, propriedade do logaritmo. Qual é o valor? É a potência. Então, o pH é 1. O pH dessa solução é 1. Então, vale a pena a gente saber dessa regrinha, né? Ó, que se o H+ é 10 elevado a menos X mol por litro, o pH é X. Rapidinho, né? Então, o pH dessa solução, já que a concentração de H+ é 0,1, ou seja, 10 a menos 1, o pH é 1. Ele disse que o pH era quanto? Ele disse que o pH dessa solução é 2. Conclusão, o item 5, ele é falso. Só são verdadeiros os itens 3 e 4. Com os itens 3 e 4 sendo verdadeiros, a gente vai marcar o item B de bola. Questão muito bonita, clássica das provas da SPSEC. Por que, Alexandre? Porque todo ano cai uma questão de oxirredução para você balancear. Esse balanceamento aqui foi por tentativa mesmo, mas geralmente cai uma questão para balancear pelo método da variação do NOx. Com certeza caiu nessa prova. E aí, além de envolver reações de oxirredução, um pouco de funções inorgânicas, saber que é um ácido, saber que é um sal e não um óxido, né? E ainda caiu um pouquinho aqui do básico de pH, que bastava o aluno lembrar que se a concentração de H+ é 10 a menos X, o pH é X, como eu provei aqui através da fórmula do pH, né? pH é menos log da concentração de H+, ou pH é o logaritmo do inverso da concentração de H+. Essa concentração de H+ tem que estar em mol por litro, que a gente chama de molaridade. Questão lindíssima, resolvida, B de bola.